TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá, onde sempre temos grandes opções para nós termos um crescimento de vida, porque onde há comida, há um crescimento de vida dentro dos nossos corações. E nós estamos falando, claro, da comida espiritual. E todos os dias nós precisamos alimentar-nos da palavra do Senhor para que Cristo possa cada vez mais se expandir, crescer dentro de nós e ser a nossa vida, ser o nosso conteúdo, como diz na sua palavra, porque à medida que nós vamos buscando Deus e Ele vai renovando a nossa mente, o nosso pensamento, nós vamos ter outras atitudes, vamos estar parecidos com Jesus, que é o propósito do Senhor para cada um de nós. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Marisa Heitzmann, que é da cidade de Blumenau, Santa Catarina, que veio aqui na cidade de Cachoeira, a princípio, por ocasião do seminário, do encontro, dessas festividades espirituais, né, que nós tivemos aqui na cidade de Cachoeira do Sul, e nós damos graças a Deus porque sempre o Senhor nos dá essas oportunidades, né, de crescermos em vida, de termos esses seminários e todo esse incentivo para o nosso crescimento espiritual. E ela está aqui então para compartilhar um pouquinho do seu testemunho, das suas experiências com Cristo, e é sempre bom nós relatarmos, né, tudo que o Senhor já realizou nas nossas vidas, porque isso toca muitas pessoas. Tudo bem, irmã Marisa? Tudo bem, boa noite. Agradeço primeiramente então por estar aqui, poder participar desse programa. Fico muito feliz em poder participar aqui. Então, Marisa, todos nós temos uma história de vida, né, um começo. Quando foi que nós aceitamos o Senhor e aquela condição que nós chegamos para, enfim, dizer, não, Senhor, eu preciso de Ti, muda a minha vida. E nós queremos saber como foi a tua vida antes do Senhor e o que aconteceu para esse coração, né, num determinado momento, decidir seguir o Senhor Jesus. Amém. Bem, eu cheguei ao Senhor, eu não me lembro muito assim de tudo que foi acontecendo, porque eu, na verdade, não quis procurar o Senhor e depois de batizado eu passei um ano não querendo o Senhor, né? Então, eu cresci num lar católico a minha vida inteira e aos 18 anos eu saí de casa e hoje, assim, eu vejo que ali já eu comecei a entrar um pouco na depressão, né? Porque eu tinha muita rejeição e como eu vim de uma cidade e na faculdade que eu estava estudando vinha pessoas de muitos lugares diferentes, com mente diferente, hoje eu vejo que eu tinha uma mente muito infantil, então era mais por isso que eu via assim, que às vezes os outros riam de mim e coisas assim, e eu entrava muito em rejeição por conta disso. E eu fui alimentando isso dentro de mim e com o tempo também por influência de algumas pessoas das quais eu me aproximei, de que eu não deveria ser assim, levar tudo pra mim, eu deveria me defender. Mas eu nunca fui de querer colocar pra fora, me impor ou me justificar ou me defender. Mas depois de um momento eu comecei a fazer isso e isso gerou vários conflitos com professores, colegas. E eu comecei a me isolar de todos os meus colegas. Eu tinha aula com eles todas as noites e de dia também, mas eu me isolava deles e eu fui entrando na depressão. E nisso o Senhor depois trouxe um vaso para minha vida que acabou me levando para a igreja, né? Uma pessoa com a qual eu me relacionei me levou para a igreja, mas eu nunca queria ir junto. Mas eu ia. E eu ia para acompanhar. Isso, e na verdade eu ia obrigada, né? E só que todos os cultos o Senhor falava comigo, porque parecia que todos os louvores, as pessoas que compartilhavam algo, sabiam tudo o que estava acontecendo comigo. Tanto que eu já no segundo domingo eu me batizei, né? Foi assim, por exemplo, no domingo, naquela manhã, essa pessoa falou pra mim, hoje vamos nos batizar? E eu disse, vamos ver. E à noite o culto falou de batismo, então logo depois do culto me batizei. Era uma noite fria, mas eu me batizei, foi uma experiência muito boa. Na hora, assim, né, de sentir um calor. Mas não teve aquilo que todo mundo eu vejo que tem, né? Aquela fome de buscar o Senhor e mudou tudo a minha vida. Pra mim continuou a mesma coisa depois disso. Até as pessoas me perguntavam, tá, mas por que tu trocou de igreja, isso e aquilo, eu não sabia. Ah, mas que igreja tu vai? Eu não sabia, não entendia nada.
E eu continuei um ano, assim, resistindo muito. Eu ia nos cultos arrastada e eu não queria o Senhor. Até que o Senhor começou a me cercar e eu via que se eu ia continuar assim, eu poderia até não conseguir terminar a faculdade, né? Que era o meu foco ali, porque eu estava na cidade de Voti, que fica perto de Estância Velha, faz divisa com Estância Velha. E eu tava ali por causa da faculdade. Era o único motivo que eu fui para essa cidade, 500 e poucos quilômetros de casa. Então, eu me vi cercada e eu não tinha o que fazer. E aí o Senhor usou uma professora e usou aquele rapaz então, com quem eu estava me relacionando, que também era cristão, para falar comigo que eu precisava me render. E essa pessoa, a professora, não era do Senhor, mas que eu tinha que me render e ser eu mesma. E eu criava um casco em torno de mim e me transformava em alguém que eu não era. Para te proteger da rejeição, da dor, né? Exatamente. E nisso, então, eu me inclinei, comecei a fazer terapia espiritual, comecei a ler materiais. E aos poucos eu via, assim, que o Senhor usava algumas pessoas para trabalhar a rejeição. E eu via já nitidamente, já tinha esse discernimento de que como poderia, de repente, a pessoa fazer tal coisa? Não tinha sentido nenhum. Por exemplo, começar uma discussão, uma briga, não tinha sentido nenhum. Então eu via que era o Senhor tratando, porque eu estava lendo o livro A Rejeição, Dor Curável. Então eu via que era o Senhor trabalhando. Então eu orava, mesmo que eu ainda era, né, eu já estava há mais de um ano batizada. Mas eu não tinha muito entendimento, mas eu vejo que por eu ir nos cultos, eu recebia a palavra, mas eu não me lembrava. Hoje eu não me lembro de muitas coisas. Eu não me lembro de terem falado sobre o grupo familiar. Provavelmente falaram, mas eu não lembro, né? Então eu não... Às vezes a gente fica com a mente fechada, tão perturbado, né? Com esses maus sentimentos que a gente não absorve muita coisa. É verdade. E nisso, depois o Senhor fez alguns arranjos e afastou essa pessoa de mim. E nisso, primeiro foi o meu choque, porque... Foi um choque porque eu era um ídolo pra mim, né? Só que eu logo vi, não, é um aviso do Senhor de que eu preciso buscar o Senhor de verdade. Porque antes era ele que me arrastava para a igreja. Depois era eu que queria, ele não queria. E nisso, e aí eu vi que aquele arranjo foi para eu começar a buscar. Então troquei a terapia pelo grupo familiar. E eu vejo que foi o Senhor fazendo, porque hoje eu penso, eu não me lembro de terem falado que era importante no grupo familiar. Mas ele colocou no meu coração e eu comecei a frequentar o grupo. E como eu estava totalmente sozinha, não tinha família, ninguém, nada comigo. Eu só tinha a família desse rapaz ali, mas eu tinha conflitos ali por causa do choque cultural. Então eu entrava em rejeição também. Mas os irmãos da igreja me auxiliavam muito. E hoje eu entendo, como algumas irmãs falam, que eu sou um milagre do Senhor. E eu não entendia por quê. Mas hoje, agora que eu já tenho uma visão, eu já li mais materiais sobre a visão, tenho a visão do apacentamento, um pouco mais, né? E então hoje eu entendo que por que ela dizia isso, mas eu não percebi o que acontecia ao redor. Mas quem já está mais tempo no Senhor, já tem mais maturidade, já tem discernimento espiritual, consegue ver isso. E ao longo do ano passado, então, o Senhor então começou a me dar esses entendimentos, né? E nisso, então, naquele período, eu comecei a ler mais materiais, ouvir materiais, porque eu tinha escutado uma ministração através do ministro, de que toda palavra que chega até nós, ela não volta vazia, e que eu precisava ouvir, ou lendo ou ouvindo, né? Ler em voz alta ou ouvir. E então eu me alimentava, mesmo sem eu entender, eu deveria fazer isso. Eu sei que eu escutei numa ministração e eu fiz isso. E como o Senhor fez os arranjos, porque daí eu perdi o emprego, e eu só tinha o TCC para fazer. O único compromisso que eu tinha era o TCC e o Senhor. E eu não queria fazer aquele TCC. E eu fui obrigada, eu tinha que fazer, senão eu não ia me formar. Em 2018 foi isso. Então chegou um momento que eu não tinha mais o que fazer, eu fui apelar ao Senhor e comecei. E ali o Senhor começou a quebrar muitas barreiras. Porque eu tinha muitas coisas. Se alguém não me dá tal livro para ler, eu não vou fazer. Se alguém me dá 10 livros e escolher um, eu travava. E o Senhor quebrou isso ali. E eu vi assim que eu me superei, mas foi o Senhor fazendo para poder também romper no espiritual. Porque com o Senhor também tem isso muito. Tem o TV Menorá, tem o blogger TV Menorá, tem a TV por assinatura, tem tantas coisas por onde eu começo. E aí vem aquela dúvida, se eu começava num material, vinha na minha mente que eu deveria ir pro outro, e vinha confusão, e na sequência vinham espíritos de frustração e culpa, por não aproveitar o tempo. Então ali eu já vi que o Senhor começou a operar, isso foi em 2018, né, agosto ali mais ou menos. E aí eu só tinha o TCC e o Senhor.
né? E ali que eu comecei a me alimentar mais, o Senhor, ler os livros, ler a Bíblia, ouvir CD, ouvir louvores. Eu caminhava na rua sempre ouvindo louvores, tentava decorar os louvores, porque eu tinha escutado que eu deveria me alimentar. E depois, em 2019, eu acabei... essa pessoa acabou falecendo e eu acabei também mudando de cidade. Indo para uma outra cidade sozinha, para Westfália, e não tem igreja lá ainda. Só tem em Lajeado, mas dá uns 40 minutos de carro. Então, eu logo pensei, como eu tenho, assim, muito essa tendência a ficar depressiva, ficar para baixo, e mergulhar naquilo, eu tinha receio de acontecer isso, né? Mas toda aquela alimentação naqueles 6 meses ali, em 2018, e claro, antes também, foram fundamentais, porque eu estando sozinha naquela cidade, aquele alimento ele começou a gerar vida, a gerar transformação. E eu comecei aos poucos a ter discernimento espiritual, que eu precisava orar, que eu precisava buscar no Senhor e não nas pessoas. O Senhor começou a me provar ali, né? E a ter muita transformação. Então, a alimentação ali foi fundamental. Aquele grupo familiar ali também foi fundamental. Que teve um período ali que eu fui num grupo familiar, que eu creio assim que era um grupo que estava na visão do Senhor, né? Que fazia conforme o Senhor orienta. E os irmãos me auxiliavam muito. E eu tinha recebido aquela orientação que eu precisava me alimentar, mesmo não entendendo. E eu pedi pro Senhor, eu não estou entendendo o que eu estou lendo, mas eu sei que tu faz a obra dentro de mim, né? Por fé, porque eu não tinha entendimento, mas foi por fé, né? Sabe que isso que você comentou é muito interessante, porque a palavra de Deus, ela não é como um jornal, uma revista, né? Ou palavras normais, né? E ela realmente tem vida, como está escrito, né? E ela vai mudando o nosso coração sem que a gente perceba, de uma maneira tão suave, tão... Quando a gente vai se dar conta, Deus fez alguma coisa, né? E eu sempre vejo, assim, tem uns irmãos que sempre compartilham, e eu sempre compartilho sobre esse mesmo assunto, que, por exemplo, o arroz. Ninguém não sabe a composição do arroz, quantos nutrientes, né, as vitaminas, tudo que compõe o arroz. Mas é uma coisa que a gente come todo dia, praticamente, né? O pão também, né? A gente não sabe exatamente tudo que tá ali, mas a gente come. Todo dia, é pobre, é rico, é iletrado, pessoas, não importa, todo mundo, é um alimento que todo mundo come, que é o pão, né? E a mesma coisa é a palavra de Deus. Às vezes a gente está lendo e a gente não está compreendendo aquilo, não é algo normal, mas a gente tem que ler, né? Porque aquilo daqui a pouco vai gerar vida, vai fazer algo dentro de nós, né? E como você falou assim, como é importante, e a gente tem recebido essa orientação, que as pessoas que chegam, a gente precisa orientar elas para chegar na mesa, né? Então esse acolhimento que a gente faz, que a gente precisa fazer para aquelas pessoas que estão chegando, é exatamente isso, né? É levar elas como um garçom, né? Porque a mesa não somos nós, né? A gente não é fonte de nada. Ninguém aqui é fonte de alegria, é fonte de amor. Quem é a fonte do amor e da alegria constante é Jesus, né? Então, quando a gente leva as pessoas, se você se alimentar, e isso ajuda muito para aqueles que estão chegando, né? Imagino, como você compartilhou, que foi muito importante naquele momento da tua vida, aquele grupo familiar. Sim, sim. E eu vejo assim que, como a palavra diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando a gente ainda não ama a Deus, né? Então, o Senhor, Ele faz todos os arranjos perfeitos, mesmo que doloridos. Porque eu ainda hoje eu tenho vários traumas, né? E feridas, e às vezes até a gente se levanta assim como o Cristo que faz para se defender, né? Mas às vezes a gente até murmura um pouco, mas aí eu lembro, não, glórias ao Senhor por todos os arranjos, por todas as feridas, porque elas foram necessárias. Eu vejo hoje assim que a questão da depressão, eu não tinha motivos para ter depressão, né? Aparentemente, assim, porque muitos têm casos, assim, separação, morte de alguém, né? Eu não tinha motivos. E eu também tenho um bloqueio, assim, no relacionamento com meus pais, né? Que o ministro sempre fala que o maior problema dos crentes é o apego familiar. E pra mim é o contrário, né? Pra mim é o contrário. Não que eu não goste dos meus pais, não que eu desrespeite eles,
Mas aquilo de abraço, de beijo, de te amo, sentir saudades, ou até de querer visitar, eles não têm em mim. Mas eu sei que eu preciso honrar os meus pais, né? E eu vejo assim que... Agora esqueci. São coisas que Deus vai trabalhando no nosso coração, né? São coisas que Deus vai trazendo a cura, a restauração dentro de nós. E é importante a gente sempre estar na mesa do Senhor, né? Que daqui a pouco, aquela palavra sem que a gente perceba, vai mudar o nosso pensamento, a forma de nós enxergarmos todas as coisas. E a respeito da depressão, muitas pessoas hoje se encontram com depressão. E às vezes não tem motivo, como você falou, né? É porque falta Cristo dentro delas, né? E hoje o sistema que está imposto, né, do mundo é uma vida sem Deus. E cada vez mais as pessoas vivem uma vida sem o Senhor. As crianças hoje na escola, elas não aprendem mais, né, em casa, que elas precisam, que elas têm um Deus, que elas têm um Criador. Então a gente vai crescendo e as pessoas estão ficando cada vez mais com um vazio ainda maior, né? Aquela solidão, aquela tristeza, porque falta Deus nos seus corações, né? E imagino que Deus, assim como com todos, foi muito bom contigo, né? De te trazer para o reino dele, te trazer o amor dele, para que Deus possa curar todas essas feridas, né? Sim, sim. Como eu tava falando, né? Tudo é perfeito arranjo, né? E às vezes a gente não tem um motivo aparente para ter tal, né? O Senhor traz circunstâncias que no mundo as pessoas olham para as pessoas. Aquela pessoa, ela fez tal coisa, ela foi injusta comigo. Aquela outra pessoa fez isso. Mas na verdade são espíritos que usam aquilo para criar as feridas, na verdade. E nós aprendemos que quando alguém nos machuca, nos ofende, ou nós aprendemos que nós devemos ignorar a pessoa, ou que nós devemos nos defender diante dela, né? Eu, na verdade, eu aprendi a não, nenhum dos dois, na verdade, a me calar, a nunca brigar, nunca discutir e a me calar. E tanto que hoje eu tenho dificuldade, às vezes eu não tenho coragem de compartilhar algo com alguém por medo que vai reagir porque eu travo, né? Mas é um espírito da rejeição que ainda me domina muito, né? Às vezes até mesmo sendo algo do Senhor, né? É um espírito assim muito forte, até entre irmãos, assim, é para falar uma coisa do Senhor, depende do que é, eu começo a travar ou chorar, ou às vezes não quero chorar, né? Então tenho muito isso. E essa questão também que você estava falando sobre não ter Deus, isso é algo assim bastante complexo, porque às vezes as pessoas elas acham que tem Deus. Nós, às vezes, não, mas eu sou cristão, eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu faço tudo isso. Mas às vezes tem um detalhe lá dentro. E às vezes não é talvez a falta de Deus, mas dar legalidade a determinados espíritos para entrar, né? Que tem espíritos assim que vêm e nos falam ao ouvido: olha, aquele irmão tá fazendo isso, aquele outro tá fazendo aquilo, né? Às vezes a rejeição é um saco sem fundo, como o Senhor ministra, né? Ele só quer sugar, ele só quer receber. Por mais que ele esteja fazendo tudo na visão do Senhor, às vezes é um detalhe, né? E isso só realmente com muita palavra e oração, os dois juntos, os dois têm que andar juntos. Não adianta plantar uma flor, por exemplo, ter terra boa e não regar. É a terra e a água e a luz, né? Então é a palavra, a oração e o Espírito Santo. E só assim há crescimento e edificação, e com isso a gente recebe iluminação, e é a iluminação que o Senhor nos dá que vai nos transformar e vai nos fazer crescer em vida, né? E isso é algo que só o Senhor pode fazer, não tem tempo, não tem receita, né? Cada um é diferente, né? Com certeza. Então nós vamos fazer um breve intervalo, irmãos, e fica conosco, porque com certeza você vai ser muito edificado, porque nós realmente precisamos perseverar na mesa para nos libertar de todos esses maus sentimentos, pensamentos que todos nós temos, né? E que diariamente vêm, mas Deus, ele tem a chave de como nós vencer todas essas coisas. Fique conosco. Janela do Céu.